Antes de a gente falar sobre a literatura no arcadismo, vamos contextualizar o momento histórico e cultural do arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, que foi um movimento artístico e literário que cultivava os padrões estéticos da antiguidade clássica em repúdio aos valores do clero e da nobreza. Se desenvolveu na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, século XVIII e início do século XIX. Esse período foi marcado pelas revoluções burguesas, com destaque para a Revolução Gloriosa e a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Francesa. Esses conflitos resultaram na ascensão política e econômica da burguesia em seu maior acesso à cultura, antes restrita somente à nobreza e à realeza. No plano das ideias surge o Iluminismo, movimento de origem francesa e inglesa que defendia a difusão da luz do conhecimento humano. O saber deveria ser adquirido exclusivamente por meio da razão, o que explica a rejeição dos iluministas a formas medievais. Devido a essa mentalidade, o século XVIII é também chamado de século das luzes. Nós não devemos confundir os dois grandes movimentos culturais do século XVIII. O neoclassicismo ou arcadismo foi um movimento artístico e literário, como eu expliquei anteriormente. O iluminismo, ou século das luzes, foi um movimento ideológico. Pertence à história do pensamento, o culto da razão, das ciências, crença no progresso técnico, anticlericalismo, crítica ao pensamento religioso, preparação ideológica da Revolução Burguesa, do liberalismo e da democracia. Agora preste atenção na leitura desse poema escrito por Manuel Maria Barbosa do Bocage, que viveu entre 1765 a 1805, e veja a diferença dele para a poesia do tempo do Barroco. Filhos e amor, num denso bosque pouco trilhado e até nos crimes acomodado, por entre a rama fresca e sombria do tenco arbusto que me encobria, vissem alijava jazer Cupido junto de filhos, a mãe fugido. Entre as nevadas mãos melindrosas tinha um fragante festão de rosas. A mais brilhante dele, afastando, dizia Filis, com um riso brando: mimosa ninfa. O que são as ninfas, né? As divindades que povoavam os campos, os bosques e as águas. E Filis parece ser uma ninfa desses bosques. Glória de amor, dás-me um beijinho por esta flor. Sou criancinha, não tenho pejo, ou seja, vergonha, pudor. Sorriu-se Filis e deu-lhe o beijo. Mas o travesso logo outro pede a simples ninfa que lhos concede, que por matar-lhe doces desejos a cada instante repete os beijos. Assim brincavam Filis e amor, eis que o menino, sempre traidor, com a pequenina, boca risonha lhe comunica sua peçonha. Descora Filis e de repente solta um suspiro da alma inocente. Mal que o gemido férvido soa, o mal cupido com ele voa. Ninguém, ó ninfa, diz a adejar, a voar, brinca comigo sem suspirar.
nós podemos perceber que fica evidente a simples leitura, né, desse poema de Bocage, que deixamos para trás os procedimentos literários cultistas e conceptistas que nós vimos no Barroco. Os autores neoclássicos consideravam o rebuscamento barroco de extremo mau gosto. Procurar então restaurar o equilíbrio, a clareza e a simplicidade, imitando os autores clássicos antigos e os renascentistas. Entretanto, a naturalidade pretendida resultou, na maioria das vezes, em seu oposto. A simplicidade artificial e convencional, Phyllis e Amor, é um exemplo perfeito da simplicidade estilizada e da delicadeza requintada e aristocrática da poesia neoclássica. Os próprios nomes, né, que dão a este movimento literário, neoclassicismo e arcadismo, apontam para as suas principais características, que são o retorno ao equilíbrio clássico, pela imitação dos autores greco-latinos e renascentista como reação aos exageros do barroco, o ideal de simplicidade, de naturalidade que se buscou nos modelos antigos, encontrou esteio na suavidade elegante da poesia anacreôntica, como são chamadas, nos temas bucólicos e pastoris de poetas latinos e renascentistas. O ideal de simplicidade está simbolizada no mito da Arcádia, que é a região da Grécia Antiga, centro do Peloponeso, habitada por pastores e transformada pelos poetas antigos no lugar ideal da vida simples, da inocência e da felicidade. Relembrando que quando os autores desse movimento literário retoma, né, os renascentistas, por isso que eu trago a questão da presença dos deuses, da mitologia, que nem nós vimos aqui no poema, que faz referência, inclusive, a ninfa, que são as divindades, né, que povoam os campos, o bosque e as águas. Relembrando que nós vimos sobre esse período da literatura renascentista. Desde a fundação da Arcádia de Roma, que foi em 1690, as agremiações literárias neoclássicas passaram a receber esse nome, inclusive as portuguesa, Arcádia Lusitana e Nova Arcádia. Os membros das Arcádias adotavam nomes pastoris como Eupino Nonacriense, Antônio Diniz da Cruz e Silva, Coridon Erimateu Correia Garção e Alcino Micênio Reis Quita ou Lereno Selinuntino Domingos Caldas Barbosa. Deste novo ideal de simplicidade extremamente requintada, resultaram obras convencionais, repetitivas e ditas também superficiais. Então, o termo arcadismo é uma referência à Arcádia, região mítica da Grécia Antiga, em que pastores viviam em harmonia com a natureza. As agremiações de poetas no século XVIII também foram chamadas de Arcádias, o que reforça o propósito de resgatar as origens clássicas da poesia. Como se pode notar, a poesia foi o principal gênero literário do arcadismo, escrita nas formas lírica, épica e satírica. As formas líricas compunham uma gama ampla de poesias. Todas essas formas compunham a chamada poesia pastoril, em que os poetas usavam pseudônimos de pastores. A produção épica em língua portuguesa deu continuidade à épica camoniana e à poesia satírica,
de grande relevância no período, apresentava um conteúdo pornográfico e ironizava as autoridades da época. Os poetas árcades, em sua maioria, filhos de burgueses que haviam ascendido socialmente, foram buscar na antiguidade os temas para seus versos. Tamanha foi a frequência desses temas na literatura da época que ficaram conhecidos como lugares comuns, entre os quais destacam-se Carpe Diem, aproveite o dia, exaltação dos prazeres imediatos sem se preocupar com o amanhã. Fugere urbem, fuga da cidade, valorização da vida no campo e a busca por uma vida mais simples, próxima à natureza, resumidas no conceito de bucalismo. Locus amoenos, lugar agradável, valorização de espaços amenos de modo a ressaltar a harmonia e o equilíbrio. Volta à natureza, ao estilo simples da vida. Aurea mediocritas, mediocridade áurea, crença de que a razão está presente nas coisas simples. E temos também os personagens mitológicas, as personagens mitológicas utilizadas alegoricamente, o bucolismo e o pastoralismo, a vida campestre idealizada, estilizada, o sujeito lírico sempre caracterizado como um pastor, a mulher amada como uma pastora. O arcadismo em Portugal. O cenário político e econômico de Portugal no século XVIII era muito diferente daquele vivido durante as primeiras décadas do século anterior, ainda sob o domínio espanhol. O ouro das minas brasileiras alavancou o desenvolvimento do país lusitano, resultando em um grande plano de modernização que atingiu as esferas política, econômica e educacional. As mudanças foram sentidas principalmente durante o governo do primeiro-ministro Marquês de Pombal, de 1750 a 1777, que empreendeu uma política de submissão do Estado ao rei, conhecida como despotismo esclarecido. Essa estreita ligação entre Estado e realeza resultou na diminuição do poder da Igreja Católica no controle do ensino por parte do Estado, até então exercido principalmente pelos jesuítas, que nós vimos na literatura jesuítica, na literatura de formação. E na centralização da economia, o que permitiu reforçar o controle sobre as colônias. No âmbito da cultura, destaca-se o papel da Arcádia Lusitana, agremiação de poetas que introduziram e promoveram a literatura árcade em Portugal, defensores da cultura clássica greco-romana e opositores dos exageros nos barrocos. Os poetas da Arcádia Lusitana produziram obras de grande rigor formal. Destacam-se autores como Antônio Diniz da Cruz e Silva, Pedro Antônio Correia Garção e Domingos dos Reis de Quita. A cronologia do arcadismo em Portugal, o período é século XVIII, inicia em 1756 com a fundação da Arcádia Lusitana e termina em 1825, no início do romantismo, que vai ser estudado na segunda série do ensino médio. Mas é do poeta Manuel Maria Barbosa do Bocage que nós analisamos um poema agora há pouco, a literatura mais expressiva do arcadismo português, utilizando o pseudônimo Eumano Sadino. Eumano é um anagrama do seu primeiro nome e Sadino uma referência ao rio Sado, em Setúbal, sua terra natal.
Bocage produziu em diferentes formas poéticas. Dominou como pouco a arte do soneto, além de ter escritos odes, elegias e cantos. Sua obra é dividida entre lírica e satírica. Chegou a frequentar a Arcádia lusitana, mas sua língua ferina e a insubmissão às regras da academia renderam sua expulsão do grupo. Suas sátiras às instituições ficaram célebres, contribuindo para que seus versos extrapolassem a corte e caíssem no gosto popular. No soneto, por exemplo, Bocage não poupa crítica às reuniões da Arcádia. Preside o neto da rainha Ginga, a cordial, aduladora, insana, traz sujo moço amostras de chanfana, em copos desiguais se esgota a pinga. Vem pão, manteiga e chá, tudo a catinga. Masca farinha a turbo americana e a oragotango acorda a banza abana. Com gestos e visagens de mandiga, um bando de comparsas logo acode, do fofo conde ao novo talaveiras, improvisa berrando o rouco bode. Aplaudem de contínuo as frioleiras, Belmiro em ditirambo, o esfrade em ode, eis aqui de Lereno às quartas-feiras. Essa crítica que ele faz às reuniões da Arcádia eram reuniões culturais organizadas na época por estudantes e intelectuais. Em grande parte da sua obra lírica, Bocage ganha distância dos poetas de sua época, antecipando as características do romantismo, que é a próxima escola literária a ser estudada. Se ele se tivesse mantido fiel aos preceitos do neoclassicismo, seria apenas mais um poeta convencional, acadêmico. Na medida em que tomou como tema sua própria experiência de vida, criou uma poesia tensa e inquieta, expressão extrema das angústias humanas. Como, por exemplo, o trecho desse poema em que o otimismo da poesia neoclássica dá lugar ao pessimismo, ao desespero, ao tema da morte. Neste, como em muitos outros sonetos, a expressão do otimismo neoclássico é substituído pela passagem noturna e tétrica, características que são vistas no romantismo, essa questão do pessimismo, da morte. Ó retrato da morte, ó noite amiga, por cuja escuridão suspiro a tempo, calada testemunha de meu pranto, de meus desgostos, secretária antiga. E vós, ó cortesãos da escuridade, fantasmas vagos, mochos piadouros, inimigos como eu da claridade, inimigos como eu da claridade. Em bandos acudi aos meus clamores, quero a vossa medonha sociedade, quero fartar meu coração de horrores. O Bocage, ele teve uma vida cheia de aventuras e, sobretudo, ele ganhou a fama de boêmio devasso, de piadista e de poeta pornográfico, que se mantém até hoje, quase 2 séculos após a sua morte. Esse pré-romantismo do Boccaccio, o pré-romantismo ele foi um conjunto das manifestações literárias no final do século XVIII que, abandonando parcialmente as convenções do arcadismo, adquire um tom mais pessoal e emocional. Então, o confessionalismo e o pessimismo dessas obras antecipam o subjetivismo romântico que vocês vão ver nessa escola literária do século XIX. A extração de ouro e as cidades de Vila Rica, atual Ouro Preto, e Mariana formavam o ambiente propício para o surgimento do arcadismo no Brasil, apesar de o país permanecer predominantemente rural. Inspirados pelos ideais iluministas
e pela independência dos Estados Unidos, mas principalmente por causa do aumento dos impostos cobrados por Portugal, começam a surgir projetos de independência política e econômica aqui no Brasil. O maior movimento nesse contexto foi em Confidência Mineira, em 1789, em que alguns poetas árcades tiveram grande participação. A produção árcade no Brasil, além de apresentar as características típicas desse movimento, como respeito às regras de composição e a presença de temas clássicos, expõe a paisagem brasileira e a situação de impasses entre a metrópole e a colônia, visto o início de vários movimentos pela independência. Costuma-se delimitar o neoclassicismo no Brasil entre os anos de 1768, com a publicação das Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e 1836, o início do romantismo no Brasil. Apesar da sobrevivência de traços do cultismo barroco em alguns poetas, a maioria dos autores procurou seguir os preceitos e as convenções da moda neoclássica europeia. Portanto, algumas particularidades, devem ser apontadas, como a introdução de alguns temas e motivos estranhos ao modelo europeu, como a paisagem tropical, elementos da flora e da fauna brasileira, ou certos aspectos peculiares da nossa realidade colonial, a mineração, por exemplo. A história de episódios da história da colônia em poemas heróicos, a utilização do índio como tema literário. Esses novos temas quebraram, a rigidez das convenções neoclássicas, o que traz o pastoralismo, o bucolismo e o uso alegórico da mitologia, e prenuncia os motivos nacionalistas do romantismo. A poesia desse período ela pode ser dividida em lírico-amorosa, épica e satírica. Lírico-amorosa trabalha o tema árcade do encontro entre o eu lírico pastor e sua amada. Na épica, descreve partes da história do Brasil e a aproximação entre o europeu, português e o indígena. E na poesia satírica, traz uma crítica e denuncia a situação política da época. Na poesia épica, é importante destacar que pela primeira vez na literatura brasileira, os indígenas são representados como personagens atuantes desde o início da colonização. Essa forma poética teve grande influência da obra camoniana e apresentava longas narrativas de aventuras de heróis em forma de poema. Por isso, influência da obra camoniana que nós já estudamos. As principais obras desse período são o Uruguai, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão. Como já dito, as obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa são consideradas o marco do arcadismo brasileiro, publicado em 1768. Nelas, o poeta, figura importante da elite intelectual da época, retratou o encontro da paisagem montanhosa de Minas Gerais com imagens árcades como pastores e referências mitológicas, que são características bem importantes do arcadismo. Também é muito forte a presença da mulher, na maior parte das vezes na figura de pastoras. A mais famosa delas é Nice, citada no soneto abaixo. Eu ponho esta sanfona, tu, Palemo, porás a ovelha branca e o cajado, e ambos, ao som da flauta magoado, podemos competir de extremo a extremo. Princípia, pastor, que eu te não temo, ainda que sejas tão avantajado, no cântico amadeu, para louvado, escolhamos embora o velho ao seco. Que esperas? Toma a flauta, Princípia,
eu quero acompanhar-te os horizontes. Já se enche de prazer e de alegria? Parece que esses prados e estas fontes já sabem que é o assunto da porfia. Nice, a melhor pastora destes montes. Poeta representativo do período Tomás Antônio Gonzaga, cuja poesia lírica expressa anseios de amor e liberdade, foi a lírica que o consagrou, foi a poesia lírica. Embora tenha se destacado na vertente satírica com Cartas Chilenas, obra em que, parecendo criticar o governador do Chile, censura o governo brasileiro. O tema central de sua lírica é o sentimento de Dirceu, o seu pseudônimo Árcade, pela pastora Marília. Sua obra mais importante é Marília de Dirceu, que apresenta os lugares comuns do arcadismo e traz elementos que prenunciam o romantismo, como a solidão e a angústia amorosa, que a gente vai ver muito no ultrarromantismo. No trecho que eu vou ler agora, pode ser vista a estrutura que predomina em Marília de Dirceu, uma espécie de diálogo amoroso constituído apenas pela fala do eu lírico. Parte 1, Lira 2. Pintam Marília os poetas ao menino vendado, com uma aljava de setas, ou seja, aljava é um estojo sem tampa, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão. Porém, eu, Marília, nego. Quem assim seja amor, pois ele nem é moço, nem é cego, nem setas nem asas tem. Ora, pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito, que ele já feriu meu peito, por isso o conheço bem.